aleluia, 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 aleluia. Urabaxa e quebrecalaia. Ver que lá sobrante da caia bracastaio prove. Ela cai sobre calá sobre que atai cabaixo. Urcanai to quebrecar saia bracanto na cai de forquilha sapri. Que nasce prove que de calabranto me que sal e atrai. Ali ficou pidicaia da cacebre canto na caio. Alebre que a saio pro que der que laça provide que rai. Alabranto da caia breque salve a manto facai topacatori bacai. Epantonaia sai que vá sobre que a terque. Aprove na cerque pra atacar sob de caia. No que panto da caçombre com facete que de capato que pé. Na cato que pedi catata pra cato que nata pouco que pá. O rabanto da gaça é brincante na caia providé. Eu falo nesta noite através da minha noiva. E digo mais para vós nesta calaçaite ou prequetá que assai. Prometi cumprirei calavaça que precatacato que pacai. Queria eu levantar de calaçaite proveti que assai. O povo zeloso de boas obras de calavaça é prequitaia. Porque dá pra canto que dá rai. Tenho eu de calavaça catorebacaia. Usado sim de calabranto da caçai. Neste labra subcanto. Neste lugar profetas, homens e mulheres, conforme eu tenho escolhido. E baixo que a labraca saia provide que assai. E digo mais nessa taia pra caçai. Digo mais neste lugar assim, ó, derramarei sim da minha graça, derramarei sim do meu Espírito Santo, orcalabrancho da caçai, porque é chegada a hora da vindima, é chegada a hora da ceifa, é chegada a hora de eu comer caçar capotecapacaia, de eu começar a colher, aleluia, é chegada a hora do meu Espírito tomar a vida de cada um. Por isso digo eu, Senhor Deus de Israel, nessa noite, prepara-te, porque me encontrarei face a face com cada um, descerei na terra, de manto verde, saia prôvia, e esquadrinharei a vida de vários, e digo mais assim, ó, uramanto vaca saia, olharei de canto a canto, olharei da cabeça aos pés, porque tenho eu sim algo planejado, preparado com cada um que está nesse lugar, mas provinasai de camanduriva saia, que levantarei nesse lugar homens e mulheres cheios da minha glória, mas digo mais assim, ó, colocai a vossa vida sobre o meu altar, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e que das vossas bocas saia o perfeito louvor, para que assim seja eu glorificado e exaltado, e possa cumprir eu o que tenho prometido para esse lugar. Assim diz o Senhor, o Deus de calavaça e pantocaia, alabrando calavaço picanto, e manda calavaça, ser que nasce friquianto, alabra forquinato, e mando calaia, urava calabando uravacia. Levanta a tua mão, 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 em sinal de reverência ao rei que está aqui. Levanta a tua mão e diga a ele, tu é fiel, diga a ele, tu é fiel, diga a ele, tu é fiel. Aleluia. Irmão Roberto, passa aqui em nome de Jesus. A mão de Nikiasa na lluvia cercando na raiva, aprovando de caço brincando na calabácia,
Almandavá, se calavante, oneque, se capacorebarra. Há um caminho aplainado para a tua vida, homem. Há um caminho, Deus, de já limpo, para que os teus pés passem por ele. Mas te digo eu ainda nesta terra, lavar sequinante ou pacassou. Verás ainda, homem, tu não viu, mas tu verás que sou eu Deus sobre a tua família, que sou eu Deus sobre a tua casa, que tenho compromisso com a minha palavra. E te digo mais assim, ó, prepara-te, prepara a tua vida, porque te levarei a muitos lugares. Não sou Deus de confusão, e confirmo a palavra que já dei a outros, dizendo: santidade convém a mim. É separado meu, és muito amado e escolhido. Eu te digo mais assim, ó, ainda aquele que ousar tocar na tua vida com palavras, injúrias, calúnia e maledicência, como eu fiz com Abraão, a promessa que eu dei ao meu servo, eu reverbeio ela a ti, dizendo: todo aquilo que te abençoar será abençoado, mas todo aquele que ousar amaldiçoar será amaldiçoado. Porque da onde te tirei eu, ninguém daria nada por ti. Eu tenho sim investido grande na tua vida. E te digo mais: ouça o inferno, a terra e o céu. Te levantarei com graça, poder e autoridade. Ministério da palavra, ciência e sabedoria colocarei em teus lábios, e farei contigo como fiz a muitos nessa terra. Trarás uma palavra de juízo, como coloquei eu na boca de João Batista, porque tenho te chamado para limpar e aplainar os meus caminhos. Ai de ti, homem, se ousar, se tentar desviar desta minha palavra a 1 milímetro, tratarei contigo face a face, meu filho. Prepara, separa-te, porque ainda neste ano te levarei a muitos lugares aonde jamais sonhou. E te digo mais: assim como eu vocacionei ao meu servo Paulo, dizendo que o que os olhos não viram e o coração não desceu, é o que eu tenho preparado para a tua vida. Sairás deste país e te levarei a uma nação aonde não entenderás a língua, e já tenho eu preparado isso para a tua vida, diz o Santo Deus de Israel e guardador de Jerusalém. E a igreja estende as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do teu servo, Pai. Te dou graça, Senhor, e peço que o Senhor continue falando com a tua igreja na autoridade do nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja, no doce paz do Senhor. Gostaria de pedir para a igreja tomar assento. Com certeza, irmãos, Deus está poderosamente forte aqui nessa noite. Certa feita eu vi um pregador dizendo bem assim, um pregador de renome, dizendo que todo pregador, quando vai pregar, ele tem 3 lutas: pregar aquilo que ele estudou para pregar, estudar aquilo que a igreja quer ouvir, ou seja, pregar aquilo que a igreja quer ouvir, ou pregar aquilo que Deus quer falar. Aleluia! Na verdade, isso é uma mentira, irmãos, porque o pregador não tem que ter luta nenhuma. O pregador tem que pregar aquilo que Deus manda pregar, porque Deus é que faz a diferença. É porque Deus manda, Deus liberta e Deus cura.
Então esse Deus, irmãos, que está forte aqui nessa noite, porque eu estava derramando minhas lágrimas ali no canto, enquanto eu via o coral aqui cantar, e esse coral é ungido pelo Senhor. Cada alma, cada jovem que está aqui foi o Senhor que colocou nesse coral, porque a palavra nos diz, irmãos, que não há folha que caia sem a permissão de Deus. Então cada um que está nesse coral é escolhido do Senhor. Então persevera, jovem, persevere, que Deus vai honrar vocês e muito ainda. Amém? Eu quero primeiro compartilhar com os irmãos uma vitória muito grande que eu tive nessa semana. Que, como eu falei a outra vez que o irmão me convidou para trazer uma palavra, eu me converti há 3 anos, irmãos. E eu me batizei há 1 ano e meio. E um desejo que eu tinha quando eu saí das águas era de me consagrar durante 3 dias em jejum no monte. E pela misericórdia de Deus, Deus me deu graça essa semana. Nesse frio, irmãos, eu estava lá em cima no monte, orando pelo meu ministério, orando por cada um de vocês que está aqui nessa noite, orando pela essa igreja, orando por esse bairro. Porque, na verdade, todos nós temos que estar buscando, não somente por nós, mas pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. Porque nós temos que fazer a diferença, irmãos. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar trazendo o Evangelho, agradecer a pessoa do meu amigo e meu irmão, Leandro Rosa, que tem confiado a nós esse ministério, agradecer a sua esposa e agradecer a todos vocês que estão aqui, que vieram não para me ver, não para ver o pregador, mas sim para ver e ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, só que antes, irmãos, eu quero honrar quem deve ter honra, porque na verdade a honra e a glória pertencem a Deus, mas nós também temos certas honras, porque Deus nos usa. E eu quero te dizer, jovem, que Deus te usou poderosamente. Porque na verdade, como eu disse, eu estava na minha casa preocupado, porque eu recebi um convite ontem para pregar amanhã na igreja de um pastor amigo meu. E aí eu preparei toda a mensagem para pregar amanhã. E hoje pela tarde o irmão Leandro me liga: pai, irmão, traz uma palavra. Eu, mas eu não tenho 2 mensagens, eu tenho uma que eu estou preparando para pregar amanhã. E aí fiquei lutando, eu, Deus, e agora o que eu vou pregar? O que eu vou pregar? Eu preparei uma mensagem. E aí eu, amém, eu vou pregar a mensagem que eu preparei para amanhã, e amanhã vamos orar a Deus para dar outra mensagem. E eu estava ali sentado, enquanto o coral estava louvando, e Deus me deu a mensagem. E para confirmar, Deus usou a boca do jovem para confirmar a mensagem. Na verdade, ele leu um livro, e eu vou ler outro livro, mas a mensagem é a mesma, irmão. Ele leu, relembrando que o irmão leu, foi Salmo de número 37, né, irmão? Versículo 16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Amém, né, irmãos? Agora olha a palavra que eu preparei para hoje, irmãos. Ou melhor, a palavra que Deus preparou para hoje. Está no livro de Malaquias. Irmãos, pedi para se colocarem em pé, porque a palavra nos diz: coloca-te em pé, filho do homem, que falarei contigo. A palavra está no livro de Malaquias, capítulo de número 3 e versículo de número 18. Essa é uma palavra, irmãos, que na verdade é uma dúvida que, creio eu, está em todo cristão, no começo e na metade, e talvez até o final do seu ministério. É uma pergunta que todo jovem, principalmente, se pergunta. A palavra diz assim, irmãos, Malaquias, capítulo 3 e versículo de número 18. Acho que alguns irmãos ainda estão procurando a palavra. É uma palavra forte e ao mesmo tempo é uma pergunta e uma afirmação de Deus. Assim diz a palavra, irmãos: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Na verdade, a palavra que eu quero ministrar nessa noite, irmãos, quer dizer por que servir a Deus e por que não servir a Deus. Muitas vezes, principalmente os jovens, devem ter se perguntado: mas por que eu vou levar uma vida tão regrada? Uma vida na qual eu tenho que me privar de certas coisas que outras pessoas podem fazer livremente. Como assim, irmão Roberto? Vamos lá.
Um exemplo, uma novela. A maioria das crianças vê novela, vê pessoas adultas vê novela, senhoras, mulheres. Mas por que é recomendado a um cristão não olhar uma novela? Porque, irmãos, eu falo aqui perante lugar sagrado. Porque hoje eu estou tocado pelo Espírito Santo, assim como cada um presente. Porque o Espírito Santo está poderosamente forte nesta noite. Porque a palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Então, com certeza, Deus está presente nessa noite. Com certeza, Deus está esquadrinhando o coração de cada um presente aqui nessa noite. Por que novela, irmão Roberto? Porque a novela é uma escola de Satanás, irmãos. O que tu vai aprender numa novela? Tu vai aprender sobre prostituição, sobre adultério, sobre roubo, sobre pedofilia, sobre tudo aquilo que não agrada a Deus. Na verdade, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos um voto de seguir o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, essa escolha que nós fizemos, e nós temos que honrar essa escolha. Mas a gente fica muitas vezes perguntando, pô, mas tem um mundano não lê a Bíblia, não vai nos cultos, não ora, e cada vez está prosperando mais. Pô, isso é injusto. Não, irmãos, não é injusto. Sabe por que não é injusto? Porque esse mundo não pertence a nós, irmãos. Nós estamos aqui só de passagem. A Bíblia nos diz claramente, o mundo jaz do maligno. Então, se jaz do maligno, não pertence a nós. O que pertence a nós, irmãos, está lá em cima. Porque a Bíblia nos diz que um dia todo joelho se dobrará perante o Senhor. E vai ter um julgamento, irmãos. E existe um memorial nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que tu faz não passa despercebido, irmão. Aleluia. Muitas vezes tu pode estar orando ali uma noite inteira, derramando muitas lágrimas, mas o Senhor está anotando. Cada gotinha de lágrima está lá anotado no memorial de Deus. Aleluia. Cada oração que tu faz está anotado no memorial de Deus. Da mesma forma o ímpio, irmãos. Tudo aquilo que ele faz, eu não vim aqui para julgar ninguém, porque a palavra diz que não cabe a nós julgar ninguém. Mas com certeza o ímpio, o nome já diz, é o ímpio, está desagradando a Deus. Porque a Bíblia também nos fala que tu não pode servir a 2 senhores. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a Satanás. Tu não pode agradar os dois. Então eu quero te dizer nesta noite, irmãos, a diferença entre o justo e o ímpio. Quando tiver o julgamento, vai estar lá nas mãos do Senhor o memorial. E aí vai passar toda a tua vida, tudo aquilo que tu fez de bom e de mal. Só que lembrando que a palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, se tu está buscando a presença de Deus, se tu está orando e está fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, fica tranquilo, irmãos. Porque tu está caminhando pela porta estreita, rumo ao reino dos céus. Agora, quem não pode ficar tranquilo e está tranquilo é o ímpio. Porque ele está lá com seu carrão, está lá praticando adultério, está roubando, está fazendo inúmeras coisas para conquistar poder. E de que vale o poder aqui na terra, irmãos? Se isso aqui é passageiro. Só que aonde vai levar a vida do ímpio? Que é, aos nossos olhos é uma vida boa. Uma vida que não tem necessidade. Muitas vezes para nós, irmãos, eu estou lá na minha casa orando e pedindo Deus, Pai, entra com a providência na minha família, entra com a providência com meus amigos, com meus familiares. E muitas vezes Deus não me escuta na hora que eu estou pedindo. Mas com certeza está lá anotado a minha oração. E vai chegar um dia que Deus vai olhar, bom, agora o Roberto merece a bênção. Agora eu vou enviar meu anjo para entregar a bênção nas mãos dele. Porque a Bíblia nos diz, irmão, no livro de Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. Então não é o tempo que eu quero, mas sim é o tempo que eu mereço receber. Que muitas vezes Deus não está te entregando a tua bênção, porque está te ensinando como tu deve valorizar a tua bênção. Por que eu mencionei aqui sobre o monte, irmãos? Eu não vim aqui me engrandecer, porque eu não sou ninguém, eu sou pó, e para o pó eu vou voltar. Só que é uma luta muito grande, irmãos, vocês não têm noção. Primeiro, a fome. Vocês já se imaginaram passar 3 dias sem comer, irmãos? Não é fácil. Primeiro dia eu passei tranquilo, dava risada lá no monte, orava, corria de um lado para o outro.
me renovava. No segundo dia, irmãos, eu estava derramando lágrimas e implorando. Vou contar aqui um segredo para vocês. Eu não gostava de batata doce. Lá no monte, irmãos, eu estava implorando por um pedacinho de batata doce. Porque, na verdade, a fome era tão grande, irmãos, que era uma fome da minha carne, mas também era a minha carne lutando com o meu espírito. Então, na verdade, diz, quanto mais mortificamos a nossa carne, mais elevamos o espírito. Então, eu comecei a valorizar cada coisa que eu tinha aqui embaixo. A saudade da minha esposa. Eu estava lá no frio, numa barraquinha, onde eu tinha um cobertorzinho fininho. Porque eu levei 2 cobertores, um grosso e um fininho. Eu pensei, vou botar a barraca no chão. Só que cheguei lá, é uma montanha, cheia de cacuruto de grama. E aí eu deitei com o cobertor grosso e o fininho por cima. Só que eu não conseguia dormir de dor nas costas, porque o solo era muito imperfeito. E o cobertor grosso eu tive que botar na parte de baixo e me tapei com o fininho, onde eu passei muito frio. Onde eu comecei a valorizar a minha cama quentinha que eu tinha em casa, a companhia da minha esposa, da minha filhinha. O que eu quero dizer, irmãos, que nós temos que valorizar tudo aquilo que a gente tem. E não olhar para o lado. Muitas vezes tu olha, mas a saia daquela irmã, tão bonita, né? Olha que lindo sapato e eu não tenho. Mas amém pelo sapato que tu tem. Amém porque foi Deus que permitiu tu ter aquilo que tu tem. Então valoriza o que tu tem. Não fica murmurando, irmãos. Não murmura porque eu vi um vídeo ontem, irmãos. Até se vocês quiserem procurar na internet, eu sei que os jovens aqui têm acesso à internet. Se chama assim, Pepe, um cego e 3 aleijados. Irmãos, eu chorei tanto quando eu vi esse vídeo. É um vídeo de um cego que tem 3 filhinhos aleijados. Vocês imaginam a situação? Imagina a situação de ser cego, tu não poder trabalhar, tu não poder dar o que comer para os teus filhos, e teus filhos com os braços tudo torto, com as pernas tudo tortas, e não poder caminhar, não poder brincar, não poder fazer nada. E mesmo assim ele louva a Deus. Mesmo assim ele louva a Deus, irmãos. Então muitas vezes a gente tem uma lutinha desse tamanho, e a gente se desespera, fala para Deus, Deus, por que tanta luta? Porque, irmão, desculpa te dizer, mas vai te converter, irmão. Porque luta todos nós temos, e nós precisamos vencer cada dia. Assim como eu, irmãos, eu estou convertido há 3 anos, pela misericórdia de Deus. Eu venho do mundo do crime, eu venho do mundo das drogas. Mas para mim, irmãos, cada dia é uma vitória. Porque cada dia eu tenho que estar vencendo o inimigo. Porque a tentação está aí na rua, irmãos. Agora o ímpio, o que vai acontecer para o ímpio? Nesse dia do julgamento, irmãos, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O inferno te espera. E sabe o que é o inferno, irmãos? É um lugar onde a tua luta nunca vai acabar. É um lugar onde o desespero vai ser eterno. Onde a dor vai ser eterna. Onde a solidão vai ser eterna. E o pior de tudo, vocês que são pais, vocês que são filhos, sabe quem é que vai estar lá? O acusador, irmãos. Aí vai estar o filho olhando para o pai dizendo assim, pai, por tua culpa eu estou aqui. O pai, não, mas como assim, por minha culpa? Sim, pai. A primeira pessoa que eu vi beber foi tu. E eu te segui. A primeira pessoa que eu vi fumar um cigarro foi tu. Tu que me ensinou a praticar o pecado. E eu estou aqui por tua culpa. Da mesma forma vai estar um pai acusando o filho. E sabe a pior coisa, irmãos? A morte não vai entrar no inferno. Vai ter pessoas que vão estar desejando morrer para acabar de uma vez. Vão dar tudo para conhecer a morte. Mas a morte não é bem-vinda no inferno. A morte não vai poder entrar lá dentro. Então, com certeza, o sofrimento vai ser eterno, irmãos. Então, aí onde eu quero chegar, a diferença nós temos que fazer aqui. Porque se tu caminhar pelo caminho torto, vai te levar ao inferno. Então, irmãos, não murmura se tu estiver sofrendo, se tu não tiver aquilo que tu quer. Mas pelo menos tu está caminhando por um caminho que tu vai ter bênçãos eternas. E esse lugar é o céu. Então nós temos que lutar cada dia pela nossa salvação. O milagre sim é importante. O milagre é importante. Quem não quer um milagre na vida? As bênçãos são importantes, mas o mais importante que isso é a tua salvação. É o mais importante, irmãos. O mais importante é tu estar agradando a Deus todos os dias. O mais importante é tu ter amor no coração. Porque a Bíblia diz
que aquele que não conhece o amor não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então muitas vezes tem teu vizinho que está lá te enchendo, tem aquele vizinho que está falando calúnias de ti, não vai amaldiçoar ele, não vai falar mal dele. Sabe qual é o segredo, irmãos, para tu ganhar teu vizinho, para mudar a história do teu vizinho? Dobra o teu joelho e ora, porque assim tu vai conseguir a mudança, irmãos. Irmãos, eu estou casado aproximadamente há 6 anos com a minha esposa, e eu posso dizer com toda a convicção que faz 1 ano que nós somos felizes, irmãos. Porque eu queria mudar ela queria me mudar, e a gente queria mudar uma ou outra força. E a palavra diz que quem convence, quem faz a mudança não é o homem, porque maldito do homem que confia no homem, mas quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. Então eu estava buscando a mudança no meu próprio eu, irmão. E não adianta, eu dava a cabeçada na parede, dava a cabeçada, gritava, chorava, me esperneava, e continuava tudo da mesma coisa. E a diferença, eu já era cristão. Só que, irmãos, como eu falei outra vez, tem muito crente, irmãos, que coloca uma capa de crente. E acha que ser crente é só tu colocar uma saia comprida, botar um terno, uma gravata e ir para a igreja. Irmãos, eu falo aqui, Leandro, que na verdade crente até o diabo é, irmãos. Porque ele crê em Deus, só que ele não obedece. Então nós temos que ser cristãos. Nós temos que ser imitadores de Cristo. E sabe como é que tu sabe quando está sendo imitador de Cristo? Quando tu te coloca no lugar de Cristo. Tu vai fazer alguma coisa e tu te pergunta, mas será que Cristo estaria fazendo isso? Simples, irmão. Eu já falei aqui, eu trabalho com filmagem. Eu amo cinema. Eu sinto um amor gigante por cinema. E eu gostava de ver muito filme de terror. Eu tenho uma caixa que ainda está lá em casa, mas quando eu chegar já vai embora essa caixa. Eu não quero estar julgando ninguém aqui, irmãos. Mas na verdade, como eu gosto de cinema, como o meu trabalho é direcionado com filmagem, com cinema, eu compro muito DVD. Muito DVD. Sabe o que Deus falou para mim lá no monte? Toca esses DVD tudo fora. Eu, Deus, mas faz parte do meu trabalho. Eu estou vendo os DVD, isso me dá criatividade. Não, porque isso é pecado. A palavra diz que nós temos que seguir a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Mas o que o DVD tem a ver com pecado? Pirataria é pecado. É crime. E eu tenho um monte de DVD lá em casa e eu achava, não, mas isso não dá nada. Eu não estou traficando, não estou roubando, eu comprei. Mas eu comprei para trazer uma coisa amaldiçoada para dentro da minha casa. Meu Deus. Irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém. Volto a dizer, quem convence é o Espírito Santo. Isso aí Deus falou para mim. Não sei, talvez Deus vai falar para ti amanhã, depois, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Mas Deus falou para mim, toca todos aqueles filmes fora. Porque enquanto eu estou vendo um filmezinho lá do Jason, vendo um filmezinho lá de corrida, ou sei lá do que, eu poderia estar ali com o joelho dobrado, orando, buscando a Deus. Aleluia! E pior, são filmes que não vêm te acrescentar nada. Pelo contrário, porque esses filmes são tudo inspiração do diabo. Morte, tiro, terror, tristeza, grito. Irmãos, existe na internet, volto a dizer, vai procurar, coloca ali mensagens subliminares. Vai encontrar um monte de coisa, até desenhos, irmãos. Desenhos que são consagrados a Satanás. E tu, muitas vezes, tu é culpado, porque tu prefere ver o teu filho, ou prefere ver tua irmãzinha menor, vendo uma televisão, vendo um desenho, enquanto ela não está te incomodando. Só que tu não sabe o mal que está entrando pela televisão, irmãos. Eu não venho aqui pregar que tu não possa ter televisão, não é isso. Não é isso que eu estou pregando, só estou dizendo que tu tem que discernir aquilo que entra dentro da tua casa. Tu pode ter filmes, tu pode assistir TV, tu pode fazer o que tu quiser, mas te coloca como se tu fosse Jesus. Começa a pensar, tu tá lá vendo um filme lá que tem um cara esfaqueando a mulher. Imagina Jesus sentadinho ali comendo pipoca, vendo aquele filme. Misericórdia, né, irmãos? Impossível. Então, na verdade, é essa maneira de nós discernir, pelo menos é a maneira que eu achei, a maneira que Deus falou comigo. Te coloca no meu lugar e te pergunta se eu estaria fazendo isso. Então eu voltei de um monte diferente, irmãos, porque foi esse meu propósito. Meu propósito é de ir lá, buscar Deus e receber.
E eu tenho certeza que eu recebi, irmão. Eu tenho certeza que eu recebi. Tenho certeza que eu nunca mais vou ser o mesmo Roberto diante de subir. Porque foi uma vitória custosa para mim ter. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Os irmãos até podem tentar passar um dia inteiro sem comer. Ou 2 dias. E vão ver que na verdade, que nem o meu irmão, que eu fui junto com outro irmão, ele disse, se tu quer tirar o orgulho de um homem, deixa ele sem comer. Pode ser o cara mais assassino, o cara mais ladrão, o pior cara, a pior mulher. Deixa ele passar fome para ver o que acontece. Vê se não fica bem mansinho. Vê se não se transforma. E na verdade, Deus falou comigo também, irmãos, de me alimentar da palavra. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre nos alimentando, irmãos. Eu ouvi uma história no último culto que eu estive, que dizia bem assim, tinha uma turma de colégio, onde a professora fez uma pergunta a seus alunos. Alunos, vocês sabem me dizer aonde fica o inferno? E aí um jovem, bem lá no fundo, levantou a mão. Eu sei, professor, eu sei onde é que fica o inferno. Ah, muito bem, fulano, aonde fica o inferno? O inferno fica na minha casa. Aí, mas como assim, fulano? O inferno fica na tua casa? É, meu pai chega bêbado todo dia em casa, bate na minha mãe fica se entristece e vai dormir na casa do vizinho, e é uma droga entrando pela minha casa, é tristeza entrando na minha casa, então lá é o inferno. O inferno fica na minha casa. Muito bem, irmãos. A mesma professora com os mesmos alunos, 3 meses depois, ela chega para os alunos: alunos, vocês sabem me dizer onde fica o céu? O mesmo jovem: eu sei, professora, eu sei, professora. Aí a professora se mordeu, né? Não, mas parei, para. Há 3 meses atrás eu te fiz a mesma pergunta, tu disse que o inferno era na tua casa, agora tu vai me dizer o quê? Só falta me dizer que o céu é na tua casa. É, professora, o céu é na minha casa. Agora a professora se enlouqueceu, né? Mas para aí, o que está acontecendo? É, professora, depois de uma semana que eu te falei que o inferno é na minha casa, chegou um casal de missionários na minha casa, falando de um tal de Jesus, que cura, que liberta, que faz a diferença, faz um milagre, e minha família aceitou Jesus, e hoje o céu é na minha casa. Eu te pergunto nessa noite, irmãos, o céu está na tua casa? Amém. Jesus está lá na tua casa? Eu não ouvi, irmãos, eu não ouvi. Jesus está na tua casa, não está? Eu tenho certeza que Jesus está lá, porque senão vocês não estariam aqui, irmãos. Porque antes de Jesus estar na igreja, Ele está dentro da tua casa. Porque, irmãos, eu falo perante o local sagrado, não adianta tu estar dentro da igreja se Jesus não está contigo. Pode levantar e ir embora, irmãos. Porque na verdade Deus tem que estar contigo 24 horas por dia. Deus tem que estar contigo quando tu acordar de manhã, e Deus tem que estar contigo quando tu vai deitar à noite. Porque isso é ser um justo. É isso que é a diferença entre o justo e o ímpio. É nós ter Jesus 24 horas no nosso coração, não só na frente do teu pai, na frente da tua mãe, na frente do teu vizinho. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que tu pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana, tu pode até tentar. Ah, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E tu sai na rua, tu sai fazendo fofoca, sai falando sobre coisas impuras. E tá lá o anjo do Senhor anotando no memorial. E aí vai chegar o dia que todo o joelho vai se dobrar. Eu quero te convidar a te colocar de pé nessa noite, irmãos. Porque na verdade, irmãos, eu tenho certeza que Deus falou com cada um nessa noite. E eu tenho a certeza e a convicção, irmãos, que Deus esclareceu a dúvida. Por que que o ímpio prospera e o crente está sempre na prova? Deus permite que a gente fique na prova, irmão, sabe para quê? Para a gente buscar Ele com mais intensidade. Porque se tu tiver tudo que tu quer na tua mão, tu não vai buscar Deus, irmão. Para que tu vai buscar Deus se está tudo bênção na tua casa? Então Deus permite
que a luta chegue até a tua casa, para tu clamar a Ele, clamar por misericórdia, clamar por discernimento, clamar por bênçãos na tua casa e na tua família também, irmãos. Porque nós temos o dever de orar um pelos outros. Porque na verdade no Antigo Testamento, Deus, sobre o monte, falou para Moisés: te dou 10 mandamentos. E Jesus veio no Novo Testamento, não para revogar os 10 mandamentos, mas sim para fazer-se cumprir. E mais, Jesus nos deu um novo mandamento, o 11º mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí é difícil, né, irmão? Imagina tu amar uma pessoa que está ao teu lado, está te dando soco, está te cuspindo, está falando mal de ti, e tu tem que amar essa pessoa. É fácil, goleiro? Não é fácil, né, irmãos? Mas isso é o que Deus quer que a gente faça, irmãos. Amar uns aos outros. E não te importa, irmão, se a tua bênção não chegou hoje, mas ela vai chegar amanhã. Porque há um tempo para todas as coisas. E assim como o irmão Leandro falou, na verdade nós temos que ter coragem. E nós temos que arrombar as portas que estão trancadas. Porque na verdade nós temos que ser audaciosos. Nós temos que ter ousadia de espírito. Se não deu, vá lá e bate de novo, bate de novo, bate de novo. Uma hora a porta vai se abrir. Porque a Bíblia nos diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Mas tu tem que persistir, irmãos. Não adianta tu pedir uma noite: bah, Deus, eu quero que a bênção chegue. A bênção não chegou no outro dia, tu pega e larga de mão. Tem que persistir, irmãos. Persistir e ajudar teu irmão em oração. Porque muitas vezes para ti, tu tem uma intimidade maior com Deus, porque tu está mais tempo buscando, ou porque tu tem mais amor no teu coração, ou porque tu tem mais intensidade nas orações. Mas talvez o teu irmão não tem tanta força. Então não te custa nada, irmãos, na tua oração de 5 minutos que seja, tu incluir 30 segundos pelo teu irmão. Senhor, meu irmão está na prova, ajuda ele, Senhor, dá vitória para ele, porque eu sei que ele não tem a força que eu tenho. Mas o Senhor vai capacitar ele, e o Senhor vai fazer a diferença na vida dele, não para que venha a ser glorificado o meu nome, mas sim o teu nome, porque só tu é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu quero te convidar, irmão, a dar um passo de fé aqui na frente. Se tu é essa pessoa, irmão, que a palavra falou contigo, vem até aqui à frente. Porque tu vindo até aqui à frente, irmãos, não é para tu te humilhar a mim, nem o irmão Leandro, nem as pessoas que estão aqui, mas tu vindo aqui à frente para estar te humilhando para Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com todos nós nessa noite, inclusive comigo. Porque na verdade nessa noite, irmãos, aumentou mais a minha fé. Falta dizer, eu não tinha mensagem para a noite de hoje, mas a palavra diz: abre a tua boca e eu encherei. E eu vim nessa fé, irmãos. Foi nessa fé que eu vim aqui ministrar uma palavra. Foi nessa fé que eu me converti. Porque eu não posso, mas aquele que me chamou pode. E eu tenho um compromisso comigo e com cada um de vocês, irmãos. Assim como o Leandro, usado por Deus, me entregou um mistério aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas através da minha vida, mas fazer através da tua também. Da tua também, da tua também. De cada um de nós. Porque Deus tem uma chamada com cada um de nós. Nós somos peças importantes na mão de Deus. Porque eu creio, irmão Leandro, que há determinadas aulas que é para determinado cristão ganhar. Exemplo, eu sei que o esposo da irmã aqui é uma bênção, já é convertido, mas de repente está a irmã lá: Deus, converte meu marido, converte meu marido, converte meu marido. E Deus não vai ouvir a oração dela, sabe por quê? Então tu tem que saber, irmãos, qual é a missão que Deus deu para ti. Quais são as almas que Deus quer que tu vá orar. Para quem Deus quer que tu vá pregar, dá teu testemunho. Porque na verdade a melhor pregação que existe é o nosso testemunho. Irmãos, um crente é mais cobrado que o mundano, porque se o crente dá uma resvaladinha, olha lá, ó, é crente, olha aí, ó, fazendo coisa errada.
uma história que eu vou contar bem rapidinho aqui, irmão Leandro. De repente, e aí, um martelinho, pá, tomar mais um, tomou 2, tomou 3, já tá meio aqui no trago. Aí chegou na hora, pá, agora eu vou pagar a conta. Perguntou pro botequeiro, pá, quanto é que é a conta? Fica tranquilo, irmão, que aqui crente não paga. Deus da glória! Glória a Deus, aleluia. Ele achou que estava se escondendo, né? Mas o dono do bar também era crente e tinha ido na congregação dele. Então, irmãos, a Deus ninguém engana. Deus é o Deus que esquadrinha o coração de cada um que está presente nessa noite. E Ele sabe a tua necessidade, e Ele vai te entregar o tempo certo, irmão. Confia no Senhor que no mais tudo Ele fará. Amém? Então eu vou pedir pro irmão Leandrinho, junto comigo, fazer uma oração com toda a igreja. Amém? Aleluia. Diga para ele, vamos fazer diferença na terra? Uramancanto facacho, uramandai. Abacato calabato pecato calabato que dedicai. Eu não sei a necessidade dela. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu louvo a Deus pela tua palavra, pelo teu servo Deus que ministrou, Pai, nesta noite com graça. A verdade é, Deus, se nós não fizer diferença nessa terra, Pai, nós não veremos a tua face, a tua presença, meu capachoque. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha atracar cheia, mandorava, capatóvia, venha tocar, Pai, na capa, chamando calaçaio, probicar, mandovácia.